Me sinto triste, desanimada e depressiva. Minha fé está abalada. Como superar isso? Estou enfrentando uma guerra terrível na mente. Sou cristã, mas me sinto muito perdida. Como superar? Ando tão triste e abatida. Sou cristã, mas nem tenho ânimo para ir à igreja. Tenho deixado minhas emoções me dominarem. Pode me ajudar? Tenho muitas inseguranças e baixa autoestima. Como conseguirei me tornar mais confiante e segura? A única saída para essa confusão dentro de mim ir embora é me afundando nos remédios mesmo. A verdade é que todas essas dúvidas, essas dores e angústias ocorrem em momentos diferentes em cada uma de nós. Mas a boa notícia é que todas têm solução. E nesse vídeo eu tenho a missão de mostrar que existe uma luz no fim do túnel para toda essa inconstância emocional que gera confusão mental e que está acontecendo dentro de você. Sim, é possível você, mulher cristã, se tornar fortalecida emocionalmente, construir uma fé inabalável para viver momentos incríveis com Deus. E essa solução é totalmente possível para você, mulher cristã, que está com sintomas de depressão, que está se sentindo ansiosa ou até com crises de ansiedade, se sentindo triste e desanimada. Você que está com baixa autoestima e sente que a sua fé está abalada. Você que não consegue explicar que precisa de ajuda ou que tem vergonha de pedir ajuda e até com medo de julgamentos dos outros. Essa solução, ela só não vai funcionar para aquelas mulheres que não acreditam no poder da palavra de Deus ou que não estão dispostas a se abrirem para o novo, ou seja, para aquelas mulheres que não querem ajuda mesmo. Mas se você for cristã e quiser literalmente ajuda para sair dessa inconstância emocional, dessa confusão mental, principalmente com o embasamento da palavra de Deus nesse processo, você está no lugar certo e na hora certa. Nesse vídeo você vai encontrar a solução que tanto procura. E você sabe por que eu tenho tanta certeza disso? Porque eu já estive exatamente nesse lugar onde você está. Tudo isso que você está sentindo, eu já senti. Essa inconstância emocional, essa batalha na mente, essa tristeza profunda, esse desânimo e todos esses sintomas de depressão, essa fé abalada, tudo isso aconteceu dentro de mim. Em uma determinada época da minha vida, eu passei por toda essa inconstância emocional. Ora estava bem, ora estava mal. Eu sentia uma profunda frieza espiritual. Eu tinha baixa autoestima, tive sintomas de depressão. Eu sentia um desânimo tão profundo, eu já acordava cansada, desmotivada, não tinha ânimo para trabalhar, não tinha ânimo para ir à igreja, não tinha vontade de ter contato com pessoas, de estar em comunhão com os irmãos. Eu perdi totalmente o prazer em atividades que antes eram prazerosas para mim. E eu ficava oscilando entre esses sintomas de depressão e sintomas de ansiedade. Tinha dias que a minha cabeça parecia que ela ia explodir de tanta confusão mental. Era uma batalha constante na mente, que parecia que eu não ia dar conta. E o ponto de virada foi quando eu procurei um médico, relatei todos esses sintomas, e sabe o que ele fez? Ele me receitou antidepressivo e ansiolítico. Eu me lembro que eu cheguei em casa profundamente angustiada com essa situação, porque eu não queria ter que ficar à base de remédio. Aí eu olhei para aquela receita e eu falei para mim mesma, eu não aceito ficar dependente de antidepressivo e ansiolítico. Eu creio que o Senhor vai me mostrar como curar as minhas emoções de forma natural, sem ter que fazer uso desses medicamentos. E depois de muito estudo, eu descobri uma maneira de sair do cárcere dessas emoções negativas, que se não forem tratadas, podem sim desenvolver doenças emocionais. E eu peguei tudo o que eu aprendi e compilei no método FTN, fortalecendo a tríplice natureza. E hoje eu posso dizer com toda a propriedade que o método FTN, fortalecendo a tríplice natureza, foi um divisor de águas na minha vida. Depois que eu comecei a aplicar o método no meu dia a dia, eu fortaleci o meu emocional, eu comecei a viver uma vida nova, livre emocionalmente, livre de traumas do passado, sem aqueles pensamentos negativos ou crenças limitantes contrárias ao que Deus ensina na sua palavra. A minha autoestima melhorou demais. Eu comecei a olhar mais para mim, tirei da minha vida aquela necessidade de aprovação, aquele medo de julgamentos. Passei a encarar
os meus medos. A minha energia mudou completamente. Aquele desânimo profundo foi embora, aquela confusão mental foi embora. Tudo isso através do método FTN, que proporcionou maturidade emocional para encarar as aflições sem medo e lidar de maneira saudável com as minhas emoções, atraindo a vida próspera e abundante de Deus, porque é isso que Ele tem para nós. Depois que eu comecei a praticar o método FTN, eu percebi o quanto podemos ter controle das nossas próprias emoções e vi o quanto é libertador ter esse domínio emocional. A vida fica muito mais leve. Eu aprendi a trabalhar a minha mentalidade para alinhá-la à palavra de Deus e focar nas suas promessas, independente dos traumas, das dores, dos pensamentos negativos, dos sentimentos negativos ou de qualquer circunstância contrária. Foi literalmente libertador na minha vida e eu creio que será na sua também. E foi por isso que eu resolvi divulgar esse método para o mundo, porque eu vejo muitas mulheres cristãs feridas na alma, traumatizadas, mulheres frágeis emocionalmente, reféns das emoções negativas e por isso não conseguem desfrutar de uma vida plena e abundante em Deus. E a minha principal motivação foi ver que todas as ferramentas terapêuticas que eu aprendi, além de serem validadas cientificamente, todas elas encontram fundamento na Bíblia. E isso é essencial para a vida de toda mulher cristã, porque a palavra de Deus é o que direciona a nossa vida. E por isso eu decidi te apresentar nesse vídeo uma aula sobre controle dessas emoções negativas que podem estar te adoecendo. Eu acredito que a maturidade emocional ela é a chave para uma vida mais plena, em todos os sentidos e em todas as áreas. Inclusive, eu acredito que com maturidade emocional, nós alcançamos uma identidade mais próxima possível da identidade de Jesus, que é considerado o mestre dos mestres em gestão emocional pelos especialistas mais renomados. Mas o que eu ensino não é para qualquer mulher. O fato de você ser cristã, assim como eu, a forma de lidar com as emoções já é diferente, porque tudo que fazemos, temos que fazer de acordo com a palavra de Deus. Então, vamos lá. Por que você precisa entender sobre como lidar com as suas emoções? Porque lidar com as nossas emoções é fundamental para uma vida equilibrada e para atrair a vida abundante que Deus prometeu. Por exemplo, em Efésios 4, versículo 26 e 27, diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aqui nós somos encorajadas a reconhecer as nossas emoções, que nesse caso é a raiva, e não permitir que essas emoções negativas nos levem a pecar ou a agir de maneira prejudicial. Ou seja, nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. E o que as emoções positivas e negativas causam no nosso corpo? Bom, já foi comprovado. Quando nós descuidamos da nossa saúde emocional e do nosso psicológico, nós abrimos espaço para doenças como depressão, ansiedade, vícios, compulsões, entre outras enfermidades psíquicas que podem sim progredir para sintomas físicos, como por exemplo gastrites, enxaquecas, bruxismo, urticária nervosa, úlcera, entre outras. E é possível sim reequilibrar o nosso emocional sem ter que apelar para o uso de medicamentos, utilizando as ferramentas que o próprio Senhor já nos deu, que é o nosso próprio organismo, treinando o nosso organismo a liberar neurotransmissores necessários para a nossa saúde emocional. E você precisa se apoiar na palavra de Deus para conseguir lidar com essas emoções de maneira leve e saudável. E todo esse conhecimento sobre controle das emoções, os estudos neurocientíficos e neurolinguísticos com embasamento da palavra de Deus, me fizeram chegar ao que eu chamo de maturidade emocional. Um nível de controle seguro, alinhado à palavra de Deus e o que é melhor, sem uso de remédios. Todos aqueles sentimentos negativos simplesmente foram indo embora do meu corpo e da minha mente. E a maturidade emocional me fez estar aqui para compartilhar todo esse conhecimento com você e te mostrar que sim, é possível sair de um caos emocional e se conectar com Deus de forma extraordinária. E toda essa jornada eu compilei em um método, um passo a passo que é replicável
da forma com que eu conduzi e conduzo a minha maturidade emocional. Hoje, eu consigo, por exemplo, acordar desanimada e alterar completamente o meu estado emocional quase que instantaneamente, apenas com exercícios simples que se tornaram parte do meu dia a dia. Situações que me entristeciam antes, hoje já não me entristecem mais. Situações, por exemplo, que me irritavam antes, hoje já não me irritam mais. Situações que mexiam com o meu emocional, hoje já não mexem mais. Hoje eu me sinto livre emocionalmente, me sinto leve, plena, feliz e com certeza me sinto muito mais próxima de Deus. Hoje eu sou mais produtiva no meu trabalho, mais concentrada, porque eu não sofro mais com confusões mentais. Então, consequentemente, a minha vida financeira também melhorou. A minha autoestima também melhorou demais. Hoje eu não sofro mais com as críticas, com os julgamentos, não sou mais refém da necessidade de aprovação. Eu aprendi a lidar com pressão, a resolver conflitos internos e externos. Hoje eu me sinto verdadeiramente livre para viver o extraordinário de Deus. E o que eu posso garantir que é libertador não ser refém das nossas próprias emoções. E agora você vai entender como funciona esse método. O método FTN, Fortalecendo a Tríplice Natureza, possui 3 pilares: corpo, alma e espírito, conhecida como a tríplice natureza do homem. Nós, como cristãos, sabemos que Deus é espírito. Isso está bem explícito na Bíblia, em João 4:24. Então, a nossa origem é espiritual. A nossa origem é Deus. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. Essa é a tríplice natureza do homem. E sabendo disso, nós devemos trabalhar a unidade desses 3 pilares. Mas não é de qualquer jeito. Existe uma ordem que precisa ser aplicada inicialmente em 14 dias. E quando o funcionamento desses 3 pilares ocorrerem em unidade, é que você, mulher cristã, vai começar o seu processo de transformação interior e vai se tornar emocionalmente forte, com uma fé inabalável para viver momentos extraordinários com Deus. E por que eu estou falando em processo terapêutico e não apenas em praticar a palavra de Deus? Bom, muitos cristãos veem a terapia como algo negativo, como se fosse algo contrário à fé. Muitas cristãs acham que se elas buscarem ajuda terapêutica, é como se elas tivessem pouca fé em Deus. E julgam que só é necessário optar pela terapia se estiverem muito doentes. Tanto que muitas mulheres cristãs, quando têm sintomas parecidos com o que você está sentindo agora, acaba indo pelo caminho dos remédios ansiolíticos, antidepressivos, e pode até ser um caminho aparentemente mais fácil, mas que pode te deixar dependente e cada vez mais aprisionada. E tem também mulheres cristãs que buscam por terapia, mas com profissionais que não utilizam a palavra de Deus como ferramenta terapêutica. E o que acontece? São orientadas a práticas que negam valores e princípios cristãos, comprometendo ainda mais o relacionamento com Deus. E tem também muitas terapias tradicionais que levam as mulheres a revisitarem traumas passados, lembranças antigas, que só fazem com que elas saiam da terapia ainda mais tristes do que quando chegaram. E não precisa ser assim. Com o método FTN, Fortalecendo a Tríplice Natureza, você vai sair desse caos emocional e mental e vai se fortalecer emocionalmente, vai realizar seus sonhos, vai ter forças para viver, continuar a caminhada e conseguir ter momentos incríveis com Deus. Um método que usa o processo terapêutico como uma das ferramentas de tratamento, mas que faz com que a palavra de Deus seja a principal mola propulsora da sua cura interior. O conhecimento terapêutico ajuda você, mulher cristã, a entender melhor o seu corpo e a sua mente. Mas a palavra de Deus te ajuda a elevar o seu espírito e a acessar a sua alma a ponto de chegar à sua maturidade emocional. Tudo está na palavra de Deus, acredite. Imagine você todos os dias colocando em prática novas rotinas e exercícios que vão te tornar uma cristã forte emocionalmente, sempre com base na palavra de Deus. Consegue imaginar a transformação disso na sua vida? Eu já vivo tudo isso. Depois de ter aplicado esse processo em mim, eu vivo diariamente as consequências de uma maturidade emocional que me levam a ter experiências incríveis com Deus. Bom,
Trago agora um exemplo disso para que você possa entender o poder dessa transformação. No início desse vídeo, eu relatei que eu passei por um período muito difícil na minha vida, onde eu ficava oscilando entre os sintomas de depressão, porque eu sentia uma tristeza profunda pelas guerras que eu vinha enfrentando, e sintomas de ansiedade, porque eu não via a hora de sair daquela situação e, ao mesmo tempo, eu não via saída. Então eu ficava nesse caos emocional que muitas vezes me fez duvidar dos cuidados de Deus na minha vida. Eu cheguei a falar para Deus que parecia que ele tinha me jogado para escanteio, tinha me esquecido lá. Parecia que eu conseguia enxergar o agir de Deus na vida de todo mundo, menos na minha. Mas, é claro que isso não era verdade. Deus sempre esteve comigo, mesmo nos dias maus. Eu só não conseguia enxergar isso porque eu estava permitindo que as emoções negativas prevalecessem. E depois que eu entendi e comecei a aplicar o método FTN, fortalecendo a tríplice natureza, no meu dia a dia, passei a conseguir enfrentar os desafios, as guerras, com muita leveza, com segurança e com a plena convicção de que Deus está no controle. Eu sinto que isso foi tão libertador na minha vida, e essa transformação foi tão impactante na minha vida, que eu não poderia deixar de compartilhar isso com você, que está passando pelo que eu passei. E eu digo que foi impactante porque, às vezes, a gente só precisa virar uma chave para ter uma transformação extraordinária. Às vezes, a chave que tem que ser virada é tão simples que a gente nem acredita que não conseguiu enxergar isso antes. E a minha missão é ajudar você a virar essa chave. É uma missão de vida. É um projeto que eu decidi me dedicar inteiramente. É por isso que eu decidi estruturar os primeiros passos para você se tornar essa cristã com alma fortalecida em apenas 14 dias. É isso mesmo. Em 14 dias, você vai sentir um alívio rápido e vai conseguir sair desse caos, eliminar esse peso das suas costas e acabar com essa angústia do seu coração. Eu criei um protocolo que vai trazer isso para a sua vida. São pílulas diárias de alívio para que você coloque o pezinho na água, ou seja, comece a sentir os efeitos do método FTN e sinta que você pode atingir a maturidade emocional e que, de fato, vai te trazer paz interior que você tanto precisa. E esse protocolo eu chamo de Alma Fortalecida em 14 Dias, que tem a missão de iniciar o seu processo de transformação emocional de dentro para fora, corpo, na alma e no espírito. E como é que funciona o protocolo Alma Fortalecida em 14 dias? São 14 sessões terapêuticas de conhecimento e implementações de forma guiada. Vamos ter essa interação diária juntas. Eu vou acompanhar esses 14 dias para que você possa dar esses primeiros passos para se fortalecer emocionalmente, para viver momentos incríveis com Deus. As primeiras sessões, elas estarão disponíveis de forma gradativa para que você possa absorver e implementar. E eu sugiro que você faça as sessões sempre pela manhã. Por quê? Porque já foi comprovado cientificamente que aquilo que você faz quando você acorda pela manhã faz toda diferença no restante do seu dia. É o momento em que você está descansada, com a cabeça livre, e o meu intuito é tornar essa primeira hora do seu dia mais significativa, para que você possa alcançar um alívio emocional extraordinário ao longo de todo o dia. As tarefas práticas diárias serão acompanhadas e supervisionadas por mim. Diariamente, você vai fazer o check-in de realização da sua atividade e eu vou acompanhar cada passo. Essas práticas diárias vão te ajudar a eliminar a sua ansiedade e acalmar os seus pensamentos. Vão te ajudar a vencer o desânimo, o cansaço, a preguiça, o medo. Vão te estimular a acabar com a procrastinação, vão te ajudar a ter mais clareza do seu eu interior e de como o caos está diminuindo, vão te ajudar a se reconectar com Deus, com o seu eu interior, se fortalecer
novamente como cristã, reencontrar momentos de alegria, de leveza, vontade de viver e realizar novas conquistas. E além disso, você vai ter contato direto comigo em um grupo de WhatsApp apenas para as minhas alunas do protocolo Alma Fortalecida em 14 dias. Você vai ver que você não está sozinha nessa jornada e que outras cristãs também estão no mesmo processo de dar o primeiro passo para o fortalecimento emocional, assim como você. E você deve estar se perguntando, mas quanto custa o protocolo Alma Fortalecida em 14 dias? Olha, realmente estar ao seu lado por 14 dias de forma guiada e ter preparado uma estrutura certeira para você ter alívio emocional que tanto busca é algo totalmente diferenciado no mundo da terapia. Para você ter uma ideia, hoje a minha sessão terapêutica ela custa R$250. Se eu for aplicar esse protocolo no formato de sessão particular em 14 dias, você teria que fazer um investimento de R$3.500. E eu sei o quanto esse protocolo funciona e gera transformação. O mais difícil da maturidade emocional é começar. São os primeiros passos, né, que são os mais desafiadores, porque se não houver constância, todo o resultado fica comprometido. Então, eu estou me comprometendo com você. E eu gostaria de ter tido exatamente esse tipo de acompanhamento quando eu estava no meu caos emocional lá no meu passado. O meu objetivo com o protocolo Alma Fortalecida em 14 dias é te mostrar que é possível, que você consegue sair desse caos emocional, que existe sim uma luz no fim do túnel. Eu sei exatamente que nesse momento turbulento que você se encontra, você primeiro precisa de alívio. E é por isso que eu resolvi trazer esse protocolo a um valor totalmente acessível para você. E ele não vai custar o valor da minha sessão multiplicado por 14 dias. O valor de investimento do protocolo Alma Fortalecida por pessoa é de R$497, o que já corresponde a menos de R$36 cada sessão. Então, já é um valor extremamente acessível quando comparado, né, com R$250, concorda? Mas eu decidi mesmo tornar esse processo irrecusável. É meu propósito de vida e eu sei que esses 14 dias vão ser extraordinários na sua vida, assim como foi na minha. E é por isso que para você, mulher cristã que quer dar o primeiro passo para se tornar forte emocionalmente, para ter momentos incríveis com Deus, você vai realizar o protocolo Alma Fortalecida comigo por 14 dias, por apenas 12 parcelas de R$19,70 no cartão de crédito ou R$197 à vista. Exatamente isso. Nós estamos falando aqui de menos de R$15 cada sessão. É irrecusável. Eu não conheço no mercado nenhum terapeuta que ainda tenha especialidade cristã que ofereça tanta transformação por um investimento tão simbólico. Só que esse valor, ele não vai permanecer por muito tempo. E tem mais. Além desse presente, desta surpresa que eu preparei para você, colocando o protocolo Alma Fortalecida a um valor tão acessível, eu quero te proporcionar paz e tranquilidade nesse processo. Se após 14 dias você tiver 100% de frequência, cumprir todas as atividades e mesmo assim não sentir alívio emocional, não obter nenhuma melhora nas suas emoções, eu devolvo todo o seu investimento sem problema, como segurança e garantia de resultado. A garantia, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é de 7 dias, mas eu estou te oferecendo garantia total além dos 7 dias, porque eu tenho certeza de como o método FTN, Fortalecendo a Tríplice Natureza, realmente funciona e que o protocolo Alma Fortalecida em 14 dias é, sim, o primeiro passo que você precisa dar para sair dessa confusão mental e se tornar forte emocionalmente para desfrutar da vida abundante de Deus, assim como aconteceu na minha vida. E tudo que você precisa fazer agora é clicar nesse botão aqui embaixo, preencher seus dados e finalizar a sua inscrição, escolhendo a forma de pagamento que faz sentido para você nesse momento. À vista, no boleto ou Pix,
né, aproveitando um super desconto ou parcelado em 12 vezes no cartão. Após fazer a sua inscrição, você vai ser direcionada para a área de alunas e por lá eu vou te orientar como tudo vai funcionar com relação à ficha de aluna, calendário e demais informações. Combinado? Então, mulher de Deus, te espero do lado de cá.